Um comentário sobre o Sema Israel. O Sema Israel consiste de 3 passagens da Torá: Deuteronômio 6, 4-9, 11, 13 e 21, e Números 15, 37 e 41. Há uma obrigação que recai sobre todos os homens judeus, ordenando-lhes dizer o Sema Israel 2 vezes ao dia, uma após o anoitecer e outra pela manhã. Segundo a maioria das opiniões, Talmud Bavli, Berachot 21a, essa obrigação é um mandamento da Torá e não uma lei rabínica. Essa é, pois, uma das razões para o Sema Israel ser parte integral de nossas orações matutinas e vespertinas. Edição 111, junho de 2021. A importância da recitação do Sema Israel é destacada pelo fato de que as leis de como cumprir adequadamente esse mandamento constituem o primeiro assunto discutido pela Torá oral, isto é, a Mishnah e a Gemara, Talmud. As primeiras palavras do primeiro tratado do Talmud são acerca de quando podemos recitar o Sema ao entardecer. Mishnah, Tratado Berachot, capítulo 1. Apesar de ser relativamente curto, o Sema Israel sintetiza os principais temas do judaísmo. Nosso propósito com este trabalho é dar aos leitores uma tradução e uma breve, mas relevante, elucidação do Sema Israel, para que possam recitá-lo com mais compreensão. Primeira porção do Sema Israel, Deuteronômio 6, 4-9. Ouça, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O primeiro versículo do Sema Israel é uma proclamação do princípio fundamental do judaísmo, o monoteísmo absoluto, o conceito da unicidade de Deus, de sua unidade e singularidade. É a essência da Torá. A afirmação de que o Eterno é um é a rejeição do politeísmo, dualismo e trindade, e de qualquer outra concepção de Deus contrária à da Torá. A unicidade de Deus também significa que apenas a sua existência é absoluta e incondicional, atemporal e eterna. Comparada à verdade da existência divina, nenhuma outra realidade é absoluta. A existência de tudo além de Deus é condicional e tênue. O conceito de que somente a existência divina é absoluta é encontrado em um versículo da Torá que faz parte do Aleinu Lesabeach, que recitamos ao término de todas as nossas orações. O Eterno é Deus, acima nos céus e embaixo, na terra, não há nada, além dele. Deuteronômio 4:39. Isso significa que nos céus e mesmo na terra, somente Deus existe verdadeiramente. A existência de tudo o mais é condicional, pois é absolutamente dependente dele. Em outras palavras, enquanto Deus é atemporal e eterno, a criação, que teve um início, existe apenas pelo fato de que Deus a sustém, continuamente. A unidade e unicidade de Deus é a base do judaísmo, um assunto de tal profundidade e grandiosidade que seu escopo em muito extrapola este trabalho. Escrevemos um artigo sobre o tema, A Unicidade de Deus, publicado em Morassá, edição 60, abril de 2008, mas recomendamos a nossos leitores o estudo do trabalho de Erechassen, O Caminho de Deus, do Rabi Moshe Chaim Luzzatto II, e Saara Eixo de Véa Emuná, O Portal da Unidade e da Fé, do Rabi Sneur Zalman de Liad 3. Bendito seja o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade. Após pronunciar o primeiro versículo do Sema Israel, há o costume de dizer, em voz baixa, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, bendito seja o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade. Como essa frase não faz parte da Torá, ela é sussurrada, exceto em Yom Kippur, quando é recitada em voz alta. A frase Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed era recitada no Templo Sagrado de Jerusalém como resposta, semelhante ao nosso Amém sempre que o tetragrama divino era pronunciado em uma prece. Era também recitada em Yom Kippur quando o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, mencionava o nome de Deus no templo sagrado. Os sábios dão 2 razões para o fato de recitarmos esse versículo em voz baixa. Segundo a tradição, no leito de morte de nosso terceiro patriarca, Yaakov, seus filhos afirmaram a lealdade a Deus com a proclamação do primeiro versículo do Sema Israel. O patriarca respondeu com as palavras Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Nossos sábios ensinam, devemos dizer essas palavras em nossas orações porque nosso patriarca Yaakov o fez. Sim, devemos. Mas, por outro lado, essa frase não está na Torá. Portanto, devemos pronunciá-la em voz baixa. Talmud Bavli, Pesachim 56a. A outra razão por que não recitamos essa frase em voz alta é porque Moshe a ouviu da boca dos anjos, e ele a ensinou aos filhos de Israel.
e nós não ousamos repeti-la em voz alta pois não somos dignos de usar uma frase angelical. Em Yom Kippur, no entanto, quando o povo judeu se eleva ao nível espiritual dos anjos, podemos proclamá-la em voz alta. Midras, Devarim Rabba 2:36. A frase bendito é o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade complementa a proclamação ouça, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O primeiro versículo do Sema Israel declara a unicidade de Deus de forma que nega a existência do mundo, pois, como explicamos acima, a Torá nos ensina que o Eterno é Deus, acima nos céus e embaixo, na terra, não há nada além dele. No entanto, essa afirmação levanta uma premente questão teológica. Se a unicidade divina significa que nada realmente existe além de Deus, é possível que nosso mundo seja uma mera ilusão. Será todo o universo, que é finito, nulo e inexistente perante a infinitude de Deus? Vários místicos orientais assim o creem, mas a Torá nos ensina o contrário. E, portanto, imediatamente após proclamar que Deus é um, recitamos, ainda que em sussurros bendito o nome de seu glorioso reino por toda a eternidade, declarando assim que o mundo, o reino de Deus, realmente existe, não é uma ilusão e tudo o que fazemos em nossa vida tem profundas consequências. E amarás ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Rashi, autor do comentário clássico sobre a Torá, elucida esse versículo da seguinte maneira: cumpra seus mandamentos por amor, não por temor, pois aquele que serve levado pelo amor é incomparavelmente superior àquele que serve por temor. Isto porque no caso de quem serve seu mestre levado pelo medo, se o mestre exigir muito dele, ele o deixará e partirá. Mas surge a pergunta óbvia: como o amor é uma questão de emoção humana, como é possível ditar lei sobre o amor se o indivíduo não pode suscitar esses sentimentos? Maimônides, o Rambam, explica de que maneira a Torá pode compelir o homem a amar a Deus, ao contemplar a grandeza divina, a complexidade de sua criação e sua simultânea preocupação com o bem-estar de todas as criaturas. Por mais insignificantes que sejam, é possível condicionar-se a amar a seu Criador, e Êxodo a Torá 2, 1-2. Há ainda outra maneira pela qual o ser humano pode chegar a amar a Deus, contemplando sua própria vida e existência, como está escrito na Torá, pois ele é a tua vida. Deuteronômio 30, 20. A percepção de que Deus é a essência da vida, de que ele é a fonte da vida, e não apenas do universo como um todo, mas também de nossa própria existência, leva muitos seres humanos a ansiar por Deus com toda a sua força e energia. No livro de Isaías, há um versículo que diz: minha alma te tem buscado a cada noite. Isaías 26, 9. O Zohar, obra fundamental da Cabalá, explica o significado mais profundo desse versículo. Tu, que és verdadeiramente minha alma, origem verdadeira da minha vida, a te almejo, por ti anseio em meio à noite, na escuridão e no ocultamento da existência. Zohar 67a. A percepção de que Deus não é apenas quem dá a vida, mas que ele é a nossa própria vida, faz despertar e revelar um amor infinito por ele, o desejo de o alcançar, de estar próximo a ele, de com ele sempre estar. Em seu Sefer HaMitzvot, o Rambam explica que o mandamento de amor a Deus também compreende a obrigação de conclamar toda a humanidade para servir a Deus e nele crer, assim como o fez nosso patriarca Abraão. Que estas palavras que hoje te ordeno, fiquem gravadas em teu coração, ensina-as repetidamente a teus filhos, falando sobre elas em tua casa, ao andares, ao te deitares e ao te levantares. Rashi explica que o mandamento que diz ensina-as, referido-se aos ensinamentos da Torá, repetidamente a teus filhos também se refere aos alunos de um mestre, pois, segundo a Torá, um mestre é como um pai, e seu aluno, como seu filho. A frase que estas palavras, fiquem gravadas em teu coração significa que a Torá é algo que devemos incorporar em nossa alma. Rashi explica: nosso tópico principal de conversa devem ser palavras de Torá, não as devemos relegar a um lugar de menor importância. Suas palavras devem ser tópico de vivo interesse, de manhã e à noite, em casa e fora dela. As palavras ao te deitares e ao te levantares são a base para o preceito haláchico 4 sobre os momentos em que devemos recitar o Sema Israel, à noite e pela primeira parte da manhã, e amarra-as como um sinal em teu braço e servirão de Totafot 5 entre teus olhos. Esse versículo nos ordena o cumprimento de um dos principais mandamentos do judaísmo,
Obrigatório a todos os homens judeus. 6. A colocação diária dos tefilim. Interessante notar que esse versículo é uma clara indicação da existência e necessidade da Torá oral, pois sem ela, o versículo é incompreensível. O que significa amarras como um sinal em teu braço? O que significa a palavra totafot? Na Torá oral temos a explicação de que esse versículo se refere ao mandamento de colocar tefilim no braço e na cabeça, e escreva-as nas mezuzot, umbrais das portas, de tua casa e nos teus portões. A Torá oral explica que essa frase se refere a outro mandamento central do judaísmo, a colocação de uma mezuzá em cada um dos umbrais de nossos lares e ambientes de trabalho. A mezuzá é um pergaminho sagrado que contém os 2 primeiros parágrafos do Sema Israel. Ao tocar na mezuzá cada vez em que entram em seu lar ou local de trabalho, os judeus expressam seu amor a Deus e sua fé e aderência às palavras do Sema Israel inscritas na mezuzá. Segunda porção do Sema Israel, Deuteronômio 11, 13 e 21, de modo diferente da primeira porção do Sema Israel, que é dirigida individualmente a cada um dos judeus. Grande parte da segunda porção é dirigida ao povo judeu, coletivamente. E acontecerá se ouvires diligentemente os meus mandamentos que eu vos ordeno neste dia, para amar o Eterno, vosso Deus, e o servir com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Esse versículo ordena ao povo judeu servir a Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, como fazê-lo o Talmud babilônico, Talmud Bavli, Ta'anit 2a, ensina que o serviço do coração se refere à oração. O Rambam interpreta essa passagem como sendo uma obrigação de servir a Deus diariamente por meio da oração. Como oração é definida pelo Talmud como o ato de servir a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, fica evidente que rezar significa se dirigir a Deus com plena consciência, concentração e devoção. Pronunciar palavras sem intenção ou sinceridade não constituem a verdadeira oração. Então darei a chuva para a vossa terra a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia. Colherás teu grão, teu mosto e teu azeite, para quem trabalha a terra, além da quantidade anual de chuva. É muito importante a sua distribuição precisa ao longo do ano produtivo. Isto porque se as chuvas não vierem no tempo certo, ficará reduzida a fertilidade da terra e ainda que cresçam as plantas e as árvores, o curso de seu desenvolvimento será muito prejudicado. Darei erva em teu campo para teu gado, e comerás e te saciarás. Raci explica o significado desse versículo. Dispensarei uma bênção sobre o pão em teu estômago. Isso significa que as pessoas se saciarão com o que ingerirem. Uma ideia semelhante se encontra na oração da Amida, na bênção que pede prosperidade, quando pedimos a Deus, sacia-nos com tua bondade. A Torá nos ensina que o que traz a felicidade não é a riqueza, propriamente dita, mas sim, a capacidade de desfrutar do que ela nos proporciona. O ser humano pode ser coberto de bênçãos, pode alcançar todos os seus desejos materiais, e continuar a se sentir insatisfeito e infeliz. A verdadeira bênção é aquela que nos traz realização interior, felicidade, satisfação e gratidão. Guardai-vos para que vosso coração não seja seduzido e vos desvieis e sirvais aos deuses dos outros e vos curvais perante eles. Pois então, a ira do Eterno se inflamará contra vós. Ele fechará os céus para que não haja chuva e a terra não dará seu fruto. Quando este versículo fala da ira divina, está utilizando uma linguagem antropomórfica. Como ensina o Talmud, a Torá fala na linguagem do ser humano. Sendo assim, é errôneo e pueril pensar em Deus como sendo um ser vingativo que acerta as contas com os seres humanos. O Talmud de Jerusalém ensina que Deus infinito não é afetado, de forma alguma, por nossas ações, mas sim, é o homem que colhe o que plantou, e, mais cedo ou mais tarde, recebe de volta sua retidão ou sua iniquidade. Nas palavras do Talmud de Jerusalém, Nedarim 30b, o ser humano compreende que, ao seguir os mandamentos do Altíssimo, ele está apenas se beneficiando, pois está escrito: se fostes justo, o que destes a ele? Se pecaste, como o afetaste? Jó 35, 6 a 7. O que esses versículos do Sema Israel ensinam é que quando os seres humanos se distanciam da origem de toda a vida e de toda a bênção, o resultado inevitável é nefasto, inclusive no âmbito físico. Assim como há leis naturais neste nosso mundo, também há leis espirituais, que o homem pode ignorar por sua própria conta e risco. A Torá nos alerta que a idolatria, que é a negação da realidade suprema, é extremamente nociva.
especialmente porque trai o vínculo supremo existente entre o Deus de Israel e seu povo, o povo de Israel. Contudo, é importante observar que na época do rei Achav, de Israel, reinava a idolatria e, ainda assim, seu reino gozou de prosperidade e saiu vitorioso em suas campanhas militares. 7. Nossos sábios explicam a razão pela qual Deus não suspendeu as chuvas do reino de Israel apesar de tão desenfreada idolatria, foi porque as pessoas daquela geração se amavam e se respeitavam, mutuamente, não havendo caluniadores em seu meio. 8. O amor e a união genuínos entre o povo judeu podem afastar as consequências extremamente prejudiciais de um pecado tão grave quanto a idolatria. Então, perecereis e sereis rapidamente banidos da boa terra que o Eterno vos dá. A terra de Israel é diferente de todas as demais. Ainda que Deus seja o Criador e Mestre do universo inteiro e preencha e transcenda toda a existência, Ele escolheu a terra de Israel como sua morada terrestre. Essa terra é imbuída de divindade e o privilégio de nela viver está condicionado a um comportamento condizente com o que seu dono e Senhor espera de nós. É importante observar que em diferentes períodos da história, a terra de Israel esteve devastada, não apenas pelo fato de os judeus dela terem sido banidos, mas também porque seus conquistadores a julgaram não habitável. 9. Após a destruição do segundo templo sagrado de Jerusalém, ocorrida há quase 2000 anos, nação alguma conseguiu nela fincar suas raízes. As que tentaram se instalar na terra de Israel, após a expulsão dos judeus, não foram capazes de fazê-la florescer. Segundo nossos sábios, a razão para tal foi que a terra de Israel se recusou a ser colonizada e a dar frutos a qualquer nação que não o seu povo. Israel, o povo de Israel, de fato, a terra de Israel, que esteve devastada por quase 2000 anos, somente começou a florir quando o povo judeu restabeleceu sua soberania sobre ela, com a fundação do Estado de Israel. Colocai estas minhas palavras sobre vosso coração e sobre vossa alma, amarrai-as como um sinal em vosso braço e elas servirão de totáfote entre vossos olhos. O mandamento dos tefilim, mencionado na primeira parte do Sema Israel, também consta nesta segunda parte, destacando a centralidade dessa mitzvah, ainda que o Pirkei Avot 2:1 nos ensine a não fazer distinção entre os mandamentos da Torá já que todos têm origem divina. Não há dúvida de que a colocação dos tefilim é um dos mais importantes no judaísmo. A importância fundamental desse mandamento é evidenciada pelo fato de que o Sema Israel descreve como um sinal entre o povo de Israel e Deus. Os tefilim são objetos sagrados. A mitzvah de sua colocação diária, excetuando-se o sábado e as festas judaicas, constitui uma fonte de extraordinárias bênçãos físicas e espirituais. Basta que um único judeu, apenas, coloque os tefilim, para que ele atraia as bênçãos e a proteção divinas não apenas sobre ele próprio, mas sobre todos os judeus, em todos os cantos, dentro e fora da terra de Israel. Ensina-as a teus filhos, e fala a respeito delas, estando em tua casa e andando por teu caminho, e ao te deitares e ao te levantares. O mandamento de estudar e ensinar a Torá aparece também nesta segunda parte do Sema Israel, da mesma maneira como consta na primeira parte. A razão para o Sema Israel enfatizar o estudo da Torá reside no fato de ser o mandamento central do judaísmo. Isto porque, para poder cumprir os mandamentos divinos, é necessário estudá-los. Mas estudamos a Torá não apenas por razões práticas. Na verdade, muitos dos assuntos que constam em nossos livros sagrados, particularmente no Talmud, não têm nenhuma aplicação prática, especialmente na ausência do Templo Sagrado de Jerusalém. Estudamos a Torá principalmente por razões místicas. Ensina a Kabbalah que o estudo da Torá constitui uma ponte metafísica entre o homem e Deus. Mediante o estudo da Torá e por meio de sua constante presença em nossas conversas e pensamentos, podemos nos vincular a Deus continuamente, como nos ensina o Pirkei Avot 3:6. Ainda que um único judeu, sozinho, estude a Torá, a Sechina a presença divina, paira sobre ele. Ademais, quando um único judeu estuda a Torá, ele fortalece não apenas a sua alma, mas a de todos os judeus, tanto os que estão neste mundo como os que já passaram por ele e agora se encontram no mundo das almas. O estudo da Torá é tão interligado com o povo judeu que somos conhecidos como o povo do livro. Somos uma nação que produziu muitos profetas, sábios, eruditos e filósofos, pois, ao longo de milhares de anos,
o povo judeu se dedicou ao estudo da Torá. Como ensina o Talmud, se as crianças não estudarem a Torá, não haverá eruditos. Sem eruditos, não haverá profetas. Sem profetas, a presença divina não habitará entre o povo de Israel. Talmud Bavli, Sanhedrin 103b. Hecateus, geógrafo grego durante o reino de Alexandre o Grande, escreveu sobre países remotos que começaram a se tornar conhecidos à época. Comentou em seus trabalhos que ouvira falar de um povo interessante que vivia ao sul da Síria, todos filósofos, ou seja, pessoas que faziam todo tipo de questionamentos e eram interessadas na sabedoria por amor à própria sabedoria. Esse foi um grande elogio ao nosso povo. E, de fato, o estudo da Torá, particularmente do Talmud, deveria inspirar todos os judeus a almejarem a atingir o nível de sábios, pensadores, eruditos e filósofos de grande profundidade, e as escreverás nas Mezuzot, umbrais das portas, de tua casa e de teus portões. Ao longo da literatura talmúdica, cabalista e rabínica, encontramos várias referências ao fato de que as palavras sagradas da mezuzá têm um místico poder protetor de afastar o mal do lar onde está fechada e, consequentemente, de seus ocupantes. O Talmud Yerushalmi, PA 7b, relata a seguinte história: o último rei dos partos, Artabanos IV, também conhecido como Ardavão, enviou uma pérola preciosa para o Rabi Yehuda Anassi, também conhecido como Rabi, pedindo: envie-me algo que seja de valor comparável. Rabi Yehuda Anassi, que, como o rei Ardavan, era possuidor de incrível fortuna, enviou-lhe uma mezuzá, ao que o rei lhe respondeu: enviei-lhe algo de valor inestimável, e você me manda algo de ínfimo valor. E Rabi lhe respondeu: você me enviou algo que eu tenho que guardar e proteger, mas eu lhe mandei algo que mesmo que você esteja dormindo, irá guardá-lo e protegê-lo, a fim de prolongar vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra que o Eterno jurou a vossos antepassados que lhes daria, como os dias do céu sobre a terra. Esse versículo nos faz lembrar, a cada vez que recitamos o Shema Israel, que Deus prometeu a terra de Israel a nossos antepassados, os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, e a seus descendentes, a nós, o povo de Israel. A frase como os dias do céu sobre a terra é uma forma poética de dizer para todo o sempre, pois os céus sempre permanecerão em seu lugar, sobre a terra, enquanto existir o universo. Isso significa que a terra de Israel é a herança eterna, dada por Deus, ao povo de Israel. Essa verdade foi eloquentemente expressa pelo arcebispo de Viena, Cardeal Christoph Schönborn. Uma única vez na história humana Deus escolheu uma terra como legado e a ofertou a seu povo escolhido. O cardeal declarou também que a obrigação que recai sobre os judeus de viverem na terra de Israel continua válida até os dias de hoje. Vimos acima que a terra de Israel se recusou a ser habitável, permanecendo inóspita para todas as demais nações que não os filhos de Israel. É curioso que, ao longo da história, essa terra tenha sido conquistada por impérios grandiosos, mas somente se tenha tornado um país independente quando esteve sob soberania judaica, em tempos bíblicos e em nossos dias. Com a criação do Estado de Israel, de modo semelhante, Jerusalém foi conquistada dezenas de vezes, mas apesar de ser considerada a cidade sagrada, foi a capital apenas da nação judaica. Nos quase 2000 anos em que os filhos de Israel estiveram exilados de sua pátria ancestral, eles oravam, dia após dia, no mínimo 3 vezes ao dia, pedindo por seu retorno à terra de Israel e pela reconstrução de Jerusalém. Sempre houve uma comunidade judaica na terra de Israel e os judeus que viviam na diáspora sempre sonharam com seu retorno à sua terra. O vínculo eterno do povo de Israel e a terra de Israel sempre foi intocável, e o continua sendo. Terceira parte do Shema Israel, Números 15, 37 a 41. O motivo pelo qual este trecho da Torá foi designado como parte do Shema Israel é o fato de mencionar o êxodo do Egito, um evento que a Torá nos obriga a recordar todos os dias de nossa vida. Deuteronômio 16, 3, ao nos deitarmos, bem como ao nos levantarmos, que é exatamente quando somos obrigados a recitar o Shema Israel. Apesar de outros trechos da Torá também mencionarem o Êxodo, apenas este foi selecionado para ser incluído no Shema Israel pelo fato de conter, no total, 5 mandamentos, e não apenas a menção ao Êxodo. Talmud Bavli, Berachot 12b.
E o Eterno disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que façam para si tzit, franjas, nos cantos de suas vestimentas, por todas as gerações. A palavra tzit significa franjas e se refere aos cordões presos nos cantos do talit, o chale de orações judaico, e do talit katan, uma vestimenta de 4 pontas usada sob a camisa, ao longo do dia. O Midras observa que todos os momentos e todas as atividades na vida dos filhos de Israel são potencializados e regulados por algum tipo de mandamento divino, por meio dos tzit. O próprio ato de se vestir constitui o cumprimento de uma mitzvah, um mandamento divino que liga o homem a Deus. E eles devem colocar nos tzit de cada canto um fio de techelet. Serão para vós tzit, para que o vejais e recordeis de todos os mandamentos do Eterno e os cumprais. Techelet se refere à lã tingida com a cor azul celeste proveniente de uma espécie rara de criatura aquática, conhecida como xilazon. Sua identidade exata é atualmente desconhecida. Presume-se que seja um invertebrado da família das lesmas, tão raro que só aparecia uma vez a cada 70 anos. Talmud Bavli, Menachot 44a. Mesmo na época talmúdica era raro encontrar-se o techelet. Há muitos séculos, a identidade do xilazon permanece incerta. Portanto, atualmente, nossos tzit não contêm o fio de techelet. Contudo, a mitzvah do tzit, mesmo sem os fios azuis celestes, continua obrigatória. E não seguireis atrás de vosso coração e atrás de vossos olhos, por meio dos quais vos desviareis. Esse versículo menciona o coração antes dos olhos, pois nem sempre nossas percepções sensoriais causam o despertar dos desejos do coração. Quase sempre ocorre o contrário, o desejo vem antes, e quando vemos o objeto do nosso desejo, a luxúria que existe em nosso coração aumenta e nos leva a agir. Assim sendo, aquele que logo consegue domar os desejos de seu coração, terá menos probabilidade de ser levado, por seus olhos, a praticar atos proibidos. Para que vos lembreis e cumprais todos os meus mandamentos, e então sejais sagrados para o Eterno, vosso Deus. Além de constituir uma importante mitzvah, os tzit servem como lembrete para que os judeus cumpram os mandamentos da Torá. Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Um dos maiores comentaristas da Torá, o Rabi Ovadia ben Yaakov Sforno, escreveu que por meio da redenção dos judeus da escravidão no Egito, Deus os colocou sob a guarda de sua especial providência. A continuidade de nossa existência, a eternidade do povo de Israel, está sob a própria garantia divina. É importante observar que qualquer tradução é, em si, uma interpretação. Traduzimos aqui o texto do Sema Israel da forma como o interpretaram nossos sábios. 2. Conhecido como Ranchal. 3. Oba al-Tânia, o autor do Tânia, Rebbe fundador da dinastia Chassídica Shaba de Lubavitch. 4. Aláchico, relacionado a Alacha, a lei religiosa judaica. 5. A etimologia da palavra Totafot é obscura. Onkelos e Rassia traduzem como tefilim da cabeça. A palavra Totafot está no plural porque o tefilim que é colocado na cabeça, diferentemente do tefilim que é amarrado no braço, contém 4 compartimentos. 6. No judaísmo, um menino de 13 anos é considerado homem e, portanto, obrigado a cumprir os mandamentos da Torá. Com essa idade ele celebra o seu bar mitzvah, e se torna, como diz o significado literal da expressão, filho de uma mitzvah. 7. Talmud Yerushalmi, PA 8b. 8. É importante observar que a abundância cedeu espaço à fome quando o rei Achavi menosprezou a Torá ao dizer que, apesar de sua geração praticar a idolatria, ela foi abençoada com chuva. Esta sua fala herética foi o que levou o profeta Elias, Eliahu Hanavi, a decretar uma seca que duraria 3 anos. Vê Livro dos Reis, capítulo 17. 9. Levítico 26, 32 para Asat Bechukotai. Bibliografia. Sema Israel. Trei Portions OFTH Sema, Rabi Merzlotowitz, Art Scroll Mesora Series, TH Portion OF Sema, Deuteronômio 6, 4 a 8, Rabi Adin Even Israel Steinsaltz, https, steinsaltz.org/isai/sema, What's tzit, Antalit https, www.shabad.org/library/article_.
CDO /ID /537949 GUIS /OTIFEN IS FENTESITES e TIFEN ANIFENTALITY, .htm, Curious Geos, RAB. Beyadin Even Israel Steinsaltz, THE Teams OF Israel, https, blogs.timesofisrael.com/curiosifengeos, TH Steinsaltz Umas, Commentary by Rabbi Adin Even Israel Steinsaltz, Koren Publishers Jerusalém.